Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que não me conhece, meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E hoje temos Sul-Americana e Libertadores pra falar. Poucos jogos, vou falar só dos jogos de terça-feira. São apenas 3 jogos, 2 de Sul-Americana, 1 de Libertadores. E vamos começar pela Sul-Americana. Pela Sul-Americana a gente só teve o jogo do Grêmio contra o Godoy Cruz e do Lanús contra o Vasco. Mas vamos começar falando do Grêmio, que tem até polêmica de arbitragem nesse jogo, tá? Então vamos lá. Grêmio e Godoy Cruz. O Grêmio ele já vai abrir o placar aos 6 minutos de jogo. E foi um golaço, tá? Chute de fora da área, não deu pro goleiro. Golaço do Grêmio. E eu quero falar o seguinte. O Grêmio, ele tá vindo numa fase meio mais ou menos. Os jogos do Grêmio estão meio feinhos de assistir. Tá sendo uma coisa meio estranha. Não sabemos até que ponto a fase do Grêmio vai melhorar ou não. Então o Grêmio começou ganhando de boa. O último jogo do Brasileirão do Grêmio foi contra o Bragantino. O Grêmio também começou ganhando. Aí ele teve 1 minuto de alegria, porque no minuto seguinte o Bragantino empatou. Mas falando desse jogo, o Grêmio abriu o placar no primeiro tempo e a alegria do gremista pelo menos dessa vez durou mais que 2 minutos. Olha só que coisa boa. Mais que 2 minutos pelo menos durou. Não vamos dizer assim, durou pouco. Pô, já foi mais do que da última vez. Então, aos 28 minutos do primeiro tempo ainda, gol do Godoy Cruz. E foi uma falha do goleiro. Foi uma falha. O goleiro, ele espalmou a bola pra dentro do gol. Aí complicou a vida do Grêmio, né? Espalmou pra dentro do gol, deu ruim. Aos 31 minutos o Grêmio ainda teve chance de fazer o gol, mas não conseguiu. E vamos pro segundo tempo. No segundo tempo, aliás, antes de ir pro segundo tempo, eu tenho um detalhe pra comentar. Eu vou comentar de um lance de possível pênalti pro Grêmio, e eu até achei que deveria ter sido marcado o pênalti. O juiz não deu, mas eu achei que deveria. No final do primeiro tempo, aos 47 minutos, teve um lance do jogador do Grêmio que poderia ter feito o pênalti no jogador do Godoy Cruz, mas o juiz também não deu. Apesar de eu achar que o lance no jogador do Grêmio foi muito mais pênalti do que o lance do jogador do Grêmio no Godoy Cruz. Deu pra entender? Então, segundo tempo. Lá no finalzinho, teve este lance que eu vou falar agora. Cara, o jogador do Godoy Cruz, ele abraça o jogador do Grêmio e faz quase um golpe de judô, cara. Ele cai ali abraçado com o jogador do Grêmio e o juiz não deu pênalti. Foi aos 95, né? Foi bem no finalzinho, foi o último lance do jogo e o juiz não deu o pênalti pro Grêmio. Eu achei que foi muito pênalti. Eu não sei por que o juiz não deu. O importante é, o Grêmio empata na Sul-Americana e eu acho que o Grêmio foi roubado. Mas aí diz o que você achou desse lance nos comentários. Vamos pro próximo jogo. Próximo jogo, Lanús e Vasco da Gama. Vamos lá, Lanús e Vasco. E cara, o Vasco, ele é um time assim que ele vem acumulando resultados não muito bons, né? Só na sequência dos 2 últimos jogos do Vasco, para você ter uma noção, o Vasco perdeu de 4-1 pro time venezuelano na Sul-Americana. Aí depois vai perder de virada pro Vitória no Brasileirão e estando com um jogador a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo. E quem abriu o placar, obviamente foi virada, foi o Vasco. Mas vamos lá pro jogo do Lanús. Lanús e Vasco. Bom, o gol do Lanús, ele só vai sair lá no segundo tempo, aos 53 minutos. Lanús vai pegar de rebote dentro da área e guarda 1-0. E esse foi o placar final. Cara, o Lanús ainda teve chance de ampliar. O Lanús teve algumas chegadas e principalmente lá aos 82, 83, finalzinho do jogo, o Lanús ainda teve uma outra chance de falta. Que, cara, o Léo Jardim foi buscar. Ele foi lá quase no ângulo para buscar e impedir que o Vasco tomasse o 2-0. E mesmo assim, o Vasco ainda perdeu, não foi o suficiente. Detalhe, esse jogo do Vasco foi a estreia do Fernando Diniz. Tudo bem que não dá pra colocar essa derrota na conta do Fernando Diniz, porque, ele teve um treino. Se foi um treino, foi muito. Então não dá pra dizer assim, culpa do Fernando Diniz. Mas que foi uma estreia ruim, foi uma estreia ruim. Agora tem um detalhe. O Vasco perde mais uma vez na Sul-Americana e ainda tem como se classificar. Só que agora a vida do Vasco, ela vai estar muito mais difícil do que estava antes. Porque caso você esteja aí de bobeira e não conhece o regulamento da Sul-Americana, a forma de classificação da Sul-Americana é diferente da Libertadores. Como funciona isso?
Se você já conhece a Libertadores, a forma de classificação da Libertadores é o seguinte: os 2 primeiros colocados, eles vão passar de fase e vão para a oitava de final. E o terceiro colocado da Libertadores, ele vai para a Sul-Americana, o quarto colocado não vai para competição nenhuma. Isso na Libertadores. Na Sul-Americana, 2 também classificam. Mas como é que funciona? O primeiro colocado ele classifica direto para a próxima fase. O segundo colocado, ele vai classificar para um playoff. Como funciona isso? O segundo colocado da Sul-Americana, ele vai enfrentar o terceiro colocado da Libertadores e quem ganhar nesse confronto passa para a próxima fase da Sul-Americana. Os 2 últimos da Sul-Americana são eliminados, não participam de nada. Então o Vasco agora, mesmo que ele ganhe o seu próximo jogo, ele só vai poder se classificar para o playoff. Então a situação do Vasco na Sul-Americana, ela tá bem crítica. E também a situação aí de alguns times cariocas na Libertadores não tá muito legal. Mas como hoje eles não jogaram, vou falar só do Vasco. Mas é essa situação aí do Vasco. Ele tem que ganhar para conseguir pelo menos ir pro playoff. E falando agora de Libertadores, deixando um pouquinho a Sul-Americana de lado, do único jogo de Libertadores que tivemos hoje foi do Fortaleza e o Fortaleza empata. Inclusive, apesar desse empate, o Fortaleza está, se eu não me engano, com 8 pontos e é o líder do grupo. Então o Fortaleza, mesmo com empate 0-0, teve muita chance. Inclusive o Fortaleza teve 5 ou 6 chances para abrir o placar e ganhar o jogo. E chance assim, de cara, tá? Chance na pequena área, na grande área. E o Fortaleza simplesmente não conseguiu fazer com que a bola entrasse. O jogo terminou 0-0. Bom, só para vocês terem uma noção das chances que o Fortaleza perdeu, aos 23 o jogador do Fortaleza ele sai em diagonal pro gol e chuta para fora, não consegue acertar o gol. Então já é a primeira chance desperdiçada do Fortaleza. As outras 3 chances que o Fortaleza vai ter, que são no segundo tempo, cara, aos 59 minutos, o Fortaleza ele vai ter uma chance, acho que é a chance mais clara que ele tem. Cruzamento pra área, o jogador do Fortaleza cabeceia sozinho, não tinha marcação, ele subiu livre, ele poderia fazer o que ele quisesse ali, ele cabeceou e a bola foi na trave. Eu acharia que foi uma mistura de cabeceou um pouquinho pro lado e com falta de sorte. Fortaleza não conseguiu abrir o placar. E já nos 80 minutos, mais pro final do jogo, o Fortaleza ainda teve a última chance de abrir o placar e de ganhar o jogo. Na pequena área, a bola vai sobrar ali e o jogador chuta pra fora. Cara, o Fortaleza teve chance de abrir o placar, não conseguiu. O jogo termina 0-0, que acaba não sendo tão ruim pro Fortaleza, mas poderia ter descomplicado um pouquinho mais a sua situação na Libertadores, que não tá tão complicada assim. Mas enfim, assim terminam os jogos de terça-feira. Quarta-feira teremos muito mais jogos aí pra falar, de Sul-Americana e de Libertadores. E é isso, rapaziada. Se você ficou até aqui e não deixou o like, não se inscreveu, já aproveita agora. Deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força, aquela moral. E é isso, vou ficando por aqui. Até os próximos jogos, até o próximo vídeo e eu fui!